Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre volume de pirâmide. Então vamos recordar que aqui eu tenho as medidas importantes de uma pirâmide, que é a altura, apótema da base, aresta da base, apótema da pirâmide e aresta lateral. São 5 medidas. Então depende de como essas medidas são apresentadas no enunciado, você vai ter que trabalhar com elas para poder chegar à aplicação da fórmula de volume de pirâmide. Então, vamos lembrar que sempre existe uma possibilidade de aplicar um teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo destacável nessas pirâmides. Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada, então eu tenho altura, apótema da base, aresta da base, apótema da pirâmide e aresta lateral, ok? Lembrando que nos vídeos anteriores a gente trabalhou um pouquinho com a ideia de volume. É entender que o volume dessas 3 pirâmides, essa com a base azul, essa com essa base roxa e com a base vermelha lá atrás, somadas, conectadas, elas formam o volume de um cubo. Então a ideia central é que o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume de um prisma. Então, 1/3 da área da base vezes a altura. Essa fórmula vai ser aplicada em todas as pirâmides seguintes. Porém, talvez em alguns casos eu precise trabalhar um pouco mais para descobrir a altura ou a aresta da base. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Então, se é de base quadrada, a área da base não será problema para a gente. É um quadrado de lado 18. Então, vai ser a área da base 18 ao quadrado, que vai dar 324 centímetros quadrados. Portanto, a aplicação direta da fórmula é 1/3 área da base vezes a altura. Ou seja, 1/3 de 324 vezes a altura, que é 12. Simplificando essas frações, nós temos aqui 1.296 centímetros cúbicos o volume dessa pirâmide. Nesse exemplo ao lado, eu tenho uma mesma pirâmide de base quadrada. Agora a aresta da base é 10, então a área da base é 10 ao quadrado, que vai ser igual a 100. Porém eu não tenho altura. O que ele forneceu foi a aresta lateral. Então eu tenho aqui 20, A, B e C. De C para B é a metade da diagonal do quadrado. Se eu tenho um quadrado de lado 10, a diagonal vai ser 10 raiz de 2. Portanto, 5 raiz de 2 é a metade dessa diagonal. E de A para C, eu tenho a altura. E esse é um triângulo retângulo, como eu falei no slide anterior. Então, aplicando aqui um Pitágoras, eu vou ter 400 igual a 50 mais h ao quadrado. H ao quadrado igual a 350. O h vai ser 5 raiz de 14. Portanto, o volume é 1/3 de 100 vezes 5 raiz de 14. Finalmente, o volume, então, vai ser 500 raiz de 14 sobre 3 centímetros cúbicos. Então, essa questão já deu um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque eu tinha que descobrir a altura primeiro. Por isso, eu tive que lançar mão de um Pitágoras. Na próxima questão, eu tenho uma pirâmide de base triangular. Então, a área da base de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4.
Então, aplicando diretamente aqui a fórmula, eu vou ter 1/3 de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 4. Portanto, o volume vai ser 9 raiz de 3 vezes 4 sobre 3 vezes 4. Simplificando, 3 raiz de 3 unidades de volume, porque nessa questão eu não coloquei a unidade prevista. Então, aqui no caso ao lado, eu tenho um caso especial, que é o tetraedro regular. Lembre-se que nós já falamos disso anteriormente. O tetraedro regular, ele é uma pirâmide triangular regular que tem todas as arestas congruentes. Então, eu posso continuar aplicando a mesma relação. O volume é 1/3, a área da base é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a aresta. Só que a altura é A raiz de 6 sobre 3, que nós já definimos isso anteriormente. Então, aqui eu vou ter A ao cubo, raiz de 18 sobre 36. Então, o volume de um tetraedro regular é A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Com essa fórmula, eu descubro diretamente o volume de um tetraedro, sem ter que passar por descobrir a altura, a apótema da base e a apótema da pirâmide. Agora, fique a seu critério. Se você achar que vale a pena calcular o volume como 1/3 área da base vezes a altura e ter mais trabalho com cálculo, fique à vontade. Agora, lembrando que essa fórmula é específica do tetraedro regular. Ela não pode ser aplicada em nenhuma outra pirâmide, ok? E aí, para finalizar os dois últimos exemplos, eu tenho aqui uma pirâmide de base hexagonal. Vamos atribuir aqui um lado para ela de 8 centímetros e uma altura de 15 centímetros. Então, lembrando que posso continuar aplicando 1/3 área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base agora é a área de um hexágono, que pode ser calculado como 6 triângulos equiláteros. Então, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. Substituindo, eu vou ter 1/3 de 6 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 15. Aplicando as contas, eu vou ter 64 vezes 6 vezes 15, dividido por 12. Então, eu vou ter 480 raiz de 3 centímetros cúbicos. No exemplo ao lado, eu já tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu não tenho altura direto. Eu tenho uma aresta lateral e tenho a aresta da base. Então, a primeira coisa que vamos fazer é aplicar um Pitágoras nesse triângulo, que envolve aresta lateral, que vale 28, o apótema da pirâmide, que eu não conheço, e a metade do lado, que aqui é 4. Então, aplicando um Pitágoras, 28 ao quadrado, 784, é igual a 16 mais AP ao quadrado. Aí eu vou descobrir que o apótema da pirâmide vale 16 raiz de 3. Para descobrir o apótema da base, lembre-se do triângulo que eu tenho o apótema da base, metade do lado, que é 4, e aqui é 60 graus. Aplicando a tangente 60, eu vou ter o apótema da base sobre 4, que eu vou ter raiz de 3, apótema da base sobre 4. O apótema da base, então, vai ser 4 raiz de 3.
Tudo isso para chegar no triângulo que tem a altura da pirâmide, a apótema da base, que vale 16 raiz de 3, e a apótema da base, que vale 4 raiz de 3. Então, 16 raiz de 3 ao quadrado, ou seja, 768, é igual a h ao quadrado mais 48. Então, h vai ser igual a raiz quadrada de 720. Raiz quadrada de 720 é igual a 12 raiz de 5. Portanto, o volume, então, vai ser 1/3 de área da base vezes a altura, 1/3. Um hexágono de lado 8, ele vai ter 96 raiz de 3 de área da base, vezes a altura que acabamos de calcular, que é 12 raiz de 5. Então, vai ser 96 vezes raiz de 15 vezes 4. 96 vezes 4, 384 raiz de 15 centímetros cúbicos. Então, observe que essa questão ela já deu muito mais trabalho. Por quê? Porque eu não conhecia a altura e eu tive que chegar no caminho para aplicar o Pitágoras e descobrir a altura. Por isso que essa questão ela demorou um pouco mais, ok? Bom estudo para vocês.